Hoje eu vou falar de um serviço jurídico bem comum no Brasil, que ou você vai se deparar na sua advocacia, ou, o mais provável, você já se deparou na sua advocacia. É um ótimo serviço jurídico para quem está começando, para quem precisa de caixa rápido, quem quer fazer girar, e um ótimo serviço jurídico para quem já tem vários clientes, principalmente clientes empresariais. É a execução de um título extrajudicial. Você tem um título que já pode ser judicialmente executado, entrar com a cobrança e cobrar. Já vou adiantar para você que muitas vezes o desafio não é ação, eu vou passar pela ação rapidamente para você, mas tende a ser um grande desafio em vários casos achar a pessoa para você cobrar ou achar os bens, os valores para você cobrar, para você penhorar dessa pessoa. Primeiro você precisa saber o que tem força de título executivo, um título extrajudicial com força executiva. E eu vou dar alguns exemplos que a norma traz pra gente. Tá lá no artigo 783 do CPC. Notas promissórias, cheques, tal. Mas quem que usa cheque, Rafael? Cheque ainda é muito usado em grandes movimentações financeiras e no mundo empresarial. Então, cheque ainda existe. Talvez não exista muito, ou exista raramente agora, entre pessoas físicas. Mas em empresas, ele ainda é um instituto válido e que existe, tá? Duplicatas, contratos de locação. E aqui a gente tem um volume muito grande em contratos de locação. Então tem várias cidades com alto nível de inadimplência em suas locações. É um nicho de mercado dentro do nicho de execução de título extrajudicial que tem muitos clientes. É fácil de você achar os clientes. Contratos de confissão de dívida e contratos com garantia hipotecária ou fiduciária, que a gente está falando normalmente de contratos com bancos. O banco vai ter um contrato desse. Você vai achar isso daqui lá no artigo 783 do CPC. Essa é uma ação que ela tende a ser rápida, que você dispensa o processo de conhecimento, que tende a ser a fase demorada da ação e vai direto para o processo de execução, porque você já tem uma dívida certa e líquida. Você já tem uma certeza que a dívida existe e de quanto que é a dívida, ela já é líquida. Então é só você apresentar o valor atualizado com correção monetária e dizer, ó, é isso daqui que é devido. Esse processo ele vai funcionar em algumas fases. A primeira é a propositura da ação. Se você está defendendo a quem é devido o valor, quem deve receber, então você vai fazer a propositura da ação. Depois, a citação do devedor. E a citação do devedor às vezes é um desafio, porque você não acha o devedor. Você precisa achar ele precisa ser citado, ele precisa ser chamado ao processo para o processo acontecer. Uma dica que eu dou aqui é você utilizar algum serviço de buscas de dados cadastrais para achar o devedor, ou vizinhos, ou parentes, para você ir mapeando até chegar na pessoa. Lá no cálculo jurídico, a gente tem um módulo de consultas que permite você acessar dados cadastrais de um CPF ou CNPJ para facilitar essa fase de busca do devedor, que é um grande desafio em diversas execuções. Achou o devedor, foi citado, ele vai apresentar a defesa, não apresentando a defesa, o pagamento do valor. Ainda que apresente a defesa, normalmente a defesa ela vem, às vezes discute um pouco do valor, pode alegar um excesso de execução. Resolvida essa parte, a gente vai para os pagamentos dos valores. Não tem dinheiro para pagar. Acontece frequentemente. Se eu não me engano, são 27 milhões de processos de execução em andamento no Brasil em 2023. Então, muitos desses parados porque sabe quem é o devedor, ele foi chamado ao processo, mas não tem bens ou não tem valores para pagar. O que você tem que fazer então? Você tem que fazer uma procura de bens e valores para dizer, na verdade tem nessa conta, tem esse imóvel, tem esse carro aqui, então esse carro deve vir a penhora para o processo. Penhorou, a gente vai para a fase de arrematação ou adjudicação. A gente não vai entrar em detalhes aqui como funcionam essas fases, mas são formas de transformar isso em dinheiro para cumprir, para pagar a dívida. Quem que são os principais clientes que você tem que ficar atento para essas ações no teu escritório de advocacia? Instituições financeiras, então se você já atende banco por algum serviço trabalhista, algum serviço de defesa do consumidor, saiba que você pode atender também para a execução das dívidas. Empresas de comércio e indústrias que tendem a emitir ou receber cheques, emitir ou receber duplicatas. Imobiliárias ou imóveis que normalmente é quem tem os contratos de aluguéis. Então, você pode ter ou um investidor que tenha vários imóveis sendo alugados e você atua com todos os imóveis dele, ou você é parceiro de uma imobiliária e atende os clientes daquela imobiliária. Você tem prestadores de serviços, então você pode defender quem presta serviço e tem um contrato com o Poder Executivo que não foi pago, não foi cumprido, adimplido. Administradoras de condomínios, que
devem receber o condomínio dos seus condôminos e o condômino não pagou. E daí vão ter outros também, empresas de factoring, empresas de leasing, comerciantes de veículos, profissionais autônomos. Então, tem vários clientes. Basicamente, todo mundo que frequentemente trabalha com algum título executivo extrajudicial pode ou deve ser o seu cliente. Eu diria para você que esse mercado é tão grande que você tem a opção de atuar com todo o mercado, então eu vou atuar com qualquer um que queira um título executivo, ou você tem a opção de fazer um trabalho especializado para um nicho desse mercado, porque os subnichos desse mercado, eles já são grandes por si só. Todo mundo tem contrato de locação, é enorme. Todos os bancos que têm algum título executivo, é um mercado enorme. Empresas de comércio e indústrias, é outro mercado gigantesco. Então, os subnichos desse mercado, por ser um mercado tão grande, 27 milhões de ações de execução, eles também são gigantes. Então, às vezes, uma atuação especializada num subnicho faz você conseguir concentrar esforços em atrair mais daqueles clientes. Muitas vezes é uma penetração mais fácil de mercado do que atirar para todo lado. E como sempre, eu vou trazer 2 casos concretos para a gente estudar e analisar juntos, casos que aconteceram de verdade, ações reais. O legal desses casos também é que pode dar ideias de clientes para você atuar. Então não é só sobre a parte jurídica, sobre como se desenvolve na prática, mas às vezes floresce uma ideia, eu tenho um cliente, eu tenho um potencial cliente nesse lugar, um potencial nicho, potencial grupo de clientes, público-alvo aqui. E nesse primeiro caso, é de uma instituição de ensino que o pai não pagou a instituição de ensino. Então vamos lá. A instituição de ensino Abecedário propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Paulo e Clarice, visando a execução do contrato de prestação de serviços educacionais para os seus 2 filhos. O valor que está sendo cobrado é o total de R$23 mil. Então, o filho 1 estava devendo 5.520, o filho 2, 6.504. Você atualiza e corrige isso, chega a R$23 mil. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando que o contrato executado se encontrava desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que não ficou comprovada a efetiva prestação do serviço contratado. Logo, foi rejeitado. Depois, interpuseram recurso de agravo de instrumentos sobre as mesmas alegações, o que foi desprovido. Vou acompanhar o caso aqui para você, para a gente ver como que ele se resolveu. Como todo processo que você vai atuar aí no teu escritório, quando chega um caso desse, chegou a empresa de educação para você e você vai entrar com essa execução de título extrajudicial, o primeiro passo que você vai fazer é atualizar os valores, aplicar os juros contratuais para realizar essa cobrança. Então eu vim aqui no cálculo jurídico, peguei do filho 1 e do filho 2 e coloquei as parcelas. Aqui a gente tem uma forma simples de colocar as parcelas tudo de uma vez só, aplicando a correção monetária do TJPR, que foi o Tribunal de Justiça no qual dei entrada, e os juros de mora. Então o resultado foi R$11 mil para o filho 1 e R$12.402 para o filho 2, já com tudo bem discriminado, todos os aspectos legais respeitados aqui no cálculo jurídico. Você pode fazer isso onde você quiser. Pode ser numa planilha no teu escritório, pode ser na mão se você quiser, mas é importante respeitar todos os parâmetros legais que são exigidos quando você apresenta o relatório. E o cálculo jurídico, ele tem certeza e a gente cuida bastante em respeitar todos os parâmetros legais com uma precisão absurda, gente. Então, foi proposta a ação, foi juntado o valor da causa, a discriminação e da correção dos juros de quanto era devido para a escola e veio a seguinte decisão. Então, arbítrio, os honorários considerando a importância da causa por equidade em 10% sobre o valor da causa. E teve a citação, constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento. Então, cita-se a parte executada no prazo de 3 dias a efetuar o pagamento da dívida. Eu falei o mais importante no final, né? Mas, basicamente, foi reconhecida, então, a dívida. Foi citada a parte exequente para pagar a dívida, foi arbitrado honorário de 10% do valor da causa e ainda teve ordem de penhora caso a dívida não seja cumprida. Então já emendou, não pagou, já vamos para a penhora. Teve apelação, tá? Então os pais apelaram, falaram que a dívida não era líquida, não era certa. O acordo ele veio falando, peraí, não é bem assim. É líquida sim, é certa sim. Eu acho que aqui resume bem a decisão do acordo. Não pairam dúvidas quanto à liquidez do título, haja vista a obrigação é dimensionável por simples cálculo aritmético. O título também é certo, pois individualiza as partes envolvidas, bem como indica o montante da dívida e a forma de pagamento. Por fim, a exigibilidade do título se encontra consubstanciado no fato de os devedores estarem em mora, conforme atestam as notificações extrajudiciais juntadas. Bem relevante isso, quando você atua
com a parte de execução de título extrajudicial. Não vá direto para o processo. Eu acho que o primeiro passo é que você talvez resolva uma parte das suas demandas, não todas, mas uma parte delas, é realizar uma notificação extrajudicial. Acho que um ponto relevante é que você tem uma prova que você está cobrando e do valor dessa dívida e que você vai juntar o processo e vai tornar mais célere, tornar mais claro todo o processo. Então, você ganha pontos de clareza e ganha pontos de que o devedor estava ciente da dívida dele. Além disso, quem recebe uma notificação extrajudicial muitas vezes não entende como funciona o instituto e já acha que é um processo judicial e a pessoa já vai lá pagar de medo do processo judicial. Então ela não tem essa diferenciação. A gente, advogado, no meio jurídico, a gente sabe a diferenciação, mas quem não está no meio jurídico não vai saber que é diferente de um juiz cobrando. Então muitas vezes você tem você tem como demonstrar a ciência do devedor da dívida e muitas vezes o devedor, ele dá aquele medo, vai lá e já paga. A fundamentação jurídica nesse caso, é que é importante você ter e você vai usar para fundamentar a tua petição inicial, foi usado no caso em questão, é o artigo 784, inciso 2º da Lei 3.105. Vamos lá. 784 são títulos executivos extrajudiciais. Então, vou atuar com execução de títulos extrajudiciais. Então, você lê 10 vezes o artigo 784. Então, o documento particular assinado pelo devedor por 2 testemunhas é título executivo extrajudicial. Muito importante. Qual que é o requisito? 2 testemunhas. Não tem 2 testemunhas, não é título executivo extrajudicial. Precisa ter as testemunhas. Caso contrário, não vai ter poder executivo. Daí você precisa passar pelo processo de conhecimento. E daí, gente, daí o negócio pode demorar, né? E eu vou colocar agora no vídeo uma jurisprudência para você. Você pode pegar os números, pode pesquisar e usar nos seus casos concretos. Então você pode parar o vídeo, tirar um print, depois pesquisar. E eu quero saber se faz sentido para você eu colocar jurisprudências que foram usadas nessas decisões aqui para você conseguir fundamentar as suas petições também. Se fizer sentido, se você comentar, poxa, faz sentido, faz mais disso, a gente vai começar a colocar jurisprudências também no vídeo, tá bom? Agora a gente vai para o segundo caso. Vamos lá. Jonas contratou os serviços de Roque para a construção de uma piscina de vinil em sua residência, conforme o contrato de prestação de serviço assinado. Então, ó, você vê a dimensão. Praticamente qualquer contrato com 2 testemunhas vai virar título extrajudicial. O pagamento ficou estipulado nas cláusulas 8 do contrato da seguinte forma: uma entrada de 6.000, 15 cheques de 1.786, uma entrada de 6.000, 15 cheques nos valores de 1.786 cada. No entanto, os valores cheques foram de 1.912, visto a compra de mercadorias que o executado adquiriu do exequente. Foram dados 6 cheques em pagamento e, quando depositados, 3 cheques foram devolvidos por insuficiência de fundo. Até o juizamento da ação, o executado estava inadimplente no valor de R$ 5.736. No contrato foi estipulado que deve ser acrescido juros de 3%, multa pecuniária em 4% e correção monetária e 20% de honorários advocatícios. Então, como sempre, eu te oriento, primeiro faça o cálculo para depois entrar com a ação. E é isso que eu vou mostrar aqui para você. Você pode fazer na planilha, onde você quiser. Aqui no cálculo jurídico, eu separei de 2 formas os valores. Então, foi dado 6 cheques. Desses 6, 3 foram devolvidos. No total de 15 parcelas a serem pagas. Eu vou dividir, então, primeiro desses 6, que 3 foram devolvidos, e depois das parcelas lá no futuro. Veja que eu classifiquei de forma diferente, coloquei primeiro como cheque devolvido e mostra os 3 cheques que foram devolvidos, e depois parcelas a vencer, que são as parcelas no futuro que você está pedindo, tá? Porque você está pedindo, ó, o que foi vencido, mais o restante que precisa ser adimplido durante o processo. O pedido da petição inicial foi a justiça gratuita, a execução dos cheques vencidos e não pagos, a antecipação das parcelas a vencer, a citação do devedor em 3 dias para o pagamento voluntário e o pedido subsidiário de penhora online, mais penhora e avaliação de bens a fim de garantir a satisfação da dívida. Lembra que a gente está lidando com um título executivo extrajudicial ou pelo contrato assinado por 2 testemunhas ou pelo cheque. Os 2 são títulos executivos extrajudiciais. Então você pode juntar as 2 provas nesse processo. Coisa boa, né? Tipo, ó, ou aqui você vai ter que pagar de qualquer jeito. Aí veio a sentença. Sentença veio. O contrato firmado não tem assinatura de 2 testemunhas. Você tem que orientar teu cliente que ele sempre precisa ter assinatura de 2 testemunhas. Mas, por outro lado, os cheques já vencidos e os que venceram eventualmente no curso poderão ser objeto de execução por serem títulos executivos extrajudiciais. Ressalto que as partes não acordaram acerca de eventual vencimento antecipado da dívida. Então, ante o exposto, eu fixo como devidos os valores consignados nos cheques vencidos antes ou durante a lide.
O processo ele continuou, teve apelação da parte ré, de quem estava devendo, e veio o acórdão que manteve a sentença e fixou em 10% sobre a condenação o valor dos honorários sucumbenciais. Para você fixar, é importante você lembrar do artigo 784, que ele vai dizer lá no inciso 1º que a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque, no caso em questão, é o cheque que a gente está lidando, são títulos executivos extrajudiciais. Também o artigo 25 da Lei 7357. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Ou seja, voltando lá para o acórdão, é isso daqui que ele está decidindo, que é somente se comprovada a má-fé do portador dos cheques é que poderia se falar em inexigibilidade dos títulos emitidos, o que não se verifica nesses autos. Eu também vou colocar na tela, que nem coloquei no último, a jurisprudência principal nesse caso. Vou te dar 5 segundinhos, 10 segundinhos para você tirar um print screen para pesquisar depois. Pronto, vamos lá? Ou se você já presta, você precisa prestar atenção nesses detalhes aqui. O primeiro é um erro comum, que é apresentar o título incompleto ou inválido. Então, só tem poder de título executivo extrajudicial se ele preencher todos os requisitos, se ele estiver completo, como no caso do contrato, se ele tiver as 2 testemunhas, como no caso do cheque, se ele estiver completamente preenchido. Caso contrário, ele não tem o poder de título executivo extrajudicial. Qual vai ser a consequência desse erro? Você vai ter uma impugnação pelo devedor, vai ter despesa adicional, talvez tenha que fazer o processo de conhecimento. Então você corre o risco de entrar com um processo de execução e ter custos adicionais por não ter prestado atenção na validade e nos requisitos de cada um dos títulos executivos. Um outro erro comum é excesso de execução, ou qual seria o contrário de excesso? Uma A menor, uma execução A menor. Tanto você calcular mais do que você tem para receber, quanto menos do que você tem para receber, você sai perdendo. Porque se você calcular mais, vem uma impugnação do outro lado, se o advogado for bom, por excesso de execução, e você vai ter que pagar honorários sobre o excesso. Se você calcular menos, outro advogado, se ele for bom, vai concordar contigo e você vai acabar recebendo menos do que o teu cliente deveria receber. Teu cliente recebe menos e você, por consequência, recebe menos também. Então, você calcular de forma correta, estar seguro dos índices aplicados, estar seguro na metodologia da correção monetária, dos juros, é fundamental para você não perder dinheiro com uma ação, 2, 3, 10, 100, 1000 ações que você ajuizar. E um terceiro erro é a ausência da verbação da penhora. E esse talvez seja o erro mais comum dos 3. Então, ainda que a sentença ela determine a penhora, você precisa fazer a verbação dessa penhora, que ela não é feita de ofício. O advogado, o exequente, ele precisa solicitar a verbação, ou judicialmente, ou no cartório. Você precisa fazer a verbação dessa penhora, para dar ciência sobre a penhora, tanto para, obviamente, a pessoa que está te pagando, mas para terceiros interessados também. Então, a verbação da penhora precisa ser feita pelo exequente, o advogado do exequente, e ela não é um dever de ofício do juízo. E essa verbação é fundamental porque ela evita fraudes contra credores. É por isso que ela existe. Ela vai garantir publicidade à penhora e evitar que o devedor, o executado, aliene o bem penhorado a terceiros de má-fé. E evita também que o executado aliene o bem penhorado a terceiros de má-fé. Então, uma proteção. E antes de ir, quero te falar sobre honorários dessa ação. Minha recomendação é, sempre que possível, cobre algo de entrada e cobre no êxito. Processos executivos, eles tendem a ser rápido quando você acha o executado e acha o dinheiro do executado. Eles tendem a demorar quando você não acha o executado, quando você não acha o dinheiro do executado. Para ajudar você a achar o executado ou o dinheiro do executado, a gente tem um módulo de consultas lá no cálculo jurídico. Você pode procurar bens, veículos, dados cadastrais, que vai ajudar ou você a achar onde está essa pessoa, os parentes ou os vizinhos das pessoas, onde está o dinheiro que as pessoas têm. E por isso, uma técnica adicional de cobrança que você pode cogitar no teu escritório de advocacia é cobrar uma taxa mensal do processo, cobrar um valor caso o processo ele demore, se estenda, porque tem processo de 2, 3, 5, 10 anos na fase de execução. Então você cobra para se manter motivado também a pesquisar os bens, pesquisar pessoas, achar se teve uma modificação no quadro de bens, em aquisição de veículos ou não, e
e manter teu escritório lucrativo, ainda que a execução ela não tenha sucesso, ainda que ela não seja adimplida e você receba seus honorários de êxito. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui falando que outro vídeo, que outro serviço jurídico você quer ver analisado aqui no canal. Curta esse vídeo e se inscreva no canal do Cálculo Jurídico. A gente está fazendo vídeos de diversas áreas do direito, diversos serviços jurídicos, para mostrar como você pode atuar com eles, ou para você ter ciência que ele existe e fechar uma parceria com outros advogados que atuam com esse serviço. É isso, obrigado, até mais, até o próximo vídeo.